Olá, seja muito bem-vindo à H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua autoestima e o seu desenvolvimento pessoal, a sua alta performance, uma satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta e eu quero aqui agradecer a todos que estão participando nesses dias dessas lives, porque tem sido uma escola ao vivo e o primeiro aluno delas sou eu. Eu quero te agradecer por tudo que você tem acrescentado nessas lives aqui junto comigo. E se você está assistindo por um vídeo gravado, que foi ao ar no YouTube, nas nossas redes sociais, dá tempo de você participar, de você colocar o seu comentário, sua sugestão de tema, inclusive, abordar alguma coisa que foi falada ao longo dessa transmissão. E, mais do que isso, eu tenho um canal de Telegram, onde eu posto também um conteúdo bem exclusivo. Então, se você tiver o Telegram instalado no seu smartphone, procure pelo canal H7 Coaching. É só você procurar esse grupo e entre lá e você vai acabar tendo mais conteúdo para acrescentar no seu dia a dia, ok? Bom, eu quero hoje já entrar no tema, que é o tema de marketing pessoal. Muita gente até já tem um conceito já pré-definido, que é até correto, sobre marketing pessoal, a partir de sinais, né, daquilo que nós estamos transmitindo para as pessoas com o nosso comportamento, com a nossa imagem, e é exatamente isso aí. Porém, nós vamos abordar também alguns outros conceitos. Eu quero começar te dizendo que 30 segundos é o suficiente para alguém ter um conceito já definido de você sem que você abra a boca. O que você acha disso? É verdade. Tem alguns especialistas afirmam que 30 segundos é o suficiente para a gente causar um impacto com a nossa imagem, ou um impacto positivo ou um impacto negativo, dependendo do que a nossa imagem está passando, dependendo do que nós estamos transmitindo com o nosso comportamento, com a nossa comunicação não verbal, enfim. Eu acredito que esses especialistas não estão errados, porque nós mesmos já fizemos um pré-julgamento, não é mesmo? A gente mesmo já teve uma experiência, seja ruim ou seja boa, com um preconceito, né? Nenhum preconceito no lado ruim, fazer um conceito prévio, né? Tudo por quê? Porque nós já fizemos uma leitura da imagem da pessoa antes mesmo dela abrir a boca. Isso acontece também com a gente quando a gente está se comunicando com as pessoas, e é isso que é importante a gente avaliar e a gente conversar nessa noite aqui e trazer algo muito prático que vai te ajudar a desenvolver essa parte que é tão importante para a sua vida. Antes de tudo, né, no mais, a gente precisa falar sobre o fato de que a nossa imagem chega antes. Antes de nós falarmos, da gente transmitir a nossa mensagem, a nossa imagem já chegou na frente e já deu o recado dela. E é impressionante que 71% das vendas, olha que estatística interessante, 71% das vendas bem-sucedidas são resultado direto do que o comprador achou do vendedor. Olha que interessante. 71% das vendas bem-sucedidas é resultado do que o comprador percebeu do vendedor logo de cara. Logo de cara, né? Nem quando ele, ao longo da conversa, foi desenvolvendo ali a venda. Foi o que ele percebeu logo de cara. Por isso que é tão importante, né, para quem trabalha na área comercial, que o estabelecimento dê o seu recado, transmita a sua imagem. Inclusive, quem trabalha com franquias sabe que uma das coisas mais importantes da franquia é seguir à risca o padrão. Seja o padrão da loja, o padrão do ambiente, da climatização, da limpeza, da disposição dos objetos, da disposição dos produtos, enfim.
tudo isso você está se comunicando com a pessoa antes de fazer a venda, antes de você querer acrescentar algo do seu conceito técnico. Então a imagem, ela fala por si só e ela fala na sua frente, antes de você conseguir se comunicar com a pessoa. Então olha que interessante, um outro dado aqui é que 85% das informações que chegam no nosso cérebro, eles são de origem visual. Por isso que é muito mais fácil você se comunicar com alguém visualmente falando do que verbalmente falando. Por isso que é muito mais fácil você transmitir um recado sem palavras do que quando você propriamente abre a sua boca para transmitir o que você quer falar. Então, há sim uma necessidade de nos importarmos com imagem. Muita gente hoje em dia questiona o fato do seguinte: por que eu vou me preocupar com imagem, com estereótipos, sendo que o que vai fazer toda a diferença é a minha comunicação, a mensagem que eu quero passar para as pessoas. E olha, não tem jeito. Isso não sou eu que quero para você. Isso aqui não sou eu que estou mandando ou ditando uma regra. Isso aqui são estudos baseados em dados científicos que nos mostram que há sim uma necessidade de nos preocuparmos com a nossa linguagem não verbal, seja ela com a nossa linguagem corporal, seja ela a nossa imagem física, estética. Então, há sim, e isso é importante você trabalhar, porque isso abre muitas portas para você. Agora, como que você vai trabalhar isso? Lógico que existem existem várias maneiras, e eu vou trazer para você, se fosse 1000 aqui, seria até injusto da minha parte querer transmitir isso tudo em uma live. Mas existem várias maneiras e muitas maneiras eficazes de você melhorar o seu marketing pessoal. E é isso que nós vamos focar nesse vídeo de hoje. Então, é você impressionar logo de cara. É como numa entrevista de emprego. Não sei se você é empresário ou você já participou de uma seleção, mas a maneira como você se veste, por exemplo, já deu o recado de quem você é. Obviamente que ao longo do recrutamento você tem a possibilidade de reverter possíveis impressões. Mas é tão bom quando você usa isso a seu favor, e isso fala para você na sua frente, já te dá um recado, lá na frente você, olha, eu prefiro não ter que trabalhar para desconstruir uma impressão para que eu ganhe tempo. Eu prefiro isso, prefiro não ter que trabalhar com essa hipótese de ter que desconstruir uma impressão errada. Eu já quero transmitir o meu recado já de cara. Por isso que ao longo dessa live, ao longo dessa conversa nossa aqui, desse vídeo, você vai ver que existem meios de você melhorar a sua comunicação e que isso vai fazer uma diferença enorme para você e que com certeza você vai ter resultados muito bons e satisfatórios com isso, né? Como eu aprendi no marketplace, no e-commerce, quando eu trabalhei somente na área comercial. Como eu disse, trabalhei na área de tecnologia, de vendas de tecnologia durante 20 anos da minha vida. Quando eu entrei no e-commerce e posteriormente eu entrei no marketplace, que é a venda dentro dos grandes portais aí de vendas na internet, a primeira coisa que eu aprendi foi que a foto vende primeiro para o cliente. Olha que interessante. Primeiro a gente vende a foto para depois a gente vender o produto. Isso é um conceito muito interessante do marketing, porque as pessoas são visuais. Olha que interessante. 85% das informações que chegam no nosso cérebro são de origem visual. Então você já dá o recado para a pessoa com a foto que você põe. A foto ela é importantíssima, é igual abrir um cardápio. Quem aqui nunca teve uma
uma experiência de abrir o cardápio e receber no prato outra coisa. Tem até um filme mais antigo, né, do Michael Douglas, que é aquele filme Dia de Fúria, que já estava indignado o dia dele, dando tudo errado, ele chega no fast food e ele vê o tamanho do hambúrguer, ele pede o lanche, não era nem a hora do lanche, mas ele pede, por causa de poucos minutos lá, alguém providenciou, deu um jeito de arrumar para ele. Enfim, na hora que ele pega o sanduíche, ele compara com a foto, ele fica mais decepcionado ainda, fica mais frustrado ainda, o dia dele piora. E são essas pequenas frustrações que mostram que a gente segue um padrão visual, que nós vamos seguir uma necessidade de despertar a importância do visual em nós, né? E do visual daquilo que nós queremos transmitir. Então, para que você possa melhorar isso, né, o primeiro contato que as pessoas vão ter com você vão ser com a sua imagem, olhando para você, olhando para as suas características, para o seu comportamento, para a sua postura. Então, quando você for preparar, né, a sua rede social, preparar aí aquilo que vai transmitir a sua mensagem, pensa no tipo de imagem que você põe, pensa no tipo de... até na combinação de cores, isso para ficar mais harmonioso. Isso é interessante. Você está investindo no seu papel, né? Tem muitas pessoas que falam assim, mas isso é seguir um estereótipo. Eu quero quebrar paradigmas. Tem os revolucionários aí de plantão que querem quebrar o paradigma, né? Falando, não, você vê, a Chili Beans, ela quebrou um padrão porque tirou aquele estereótipo de que a pessoa, para ser um bom atendente, ele não tinha que ter tatuagem, sendo que lá parece que é até uma regra que eles tenham tatuagem, tenham piercing, cabelo colorido, enfim, sejam o mais alternativo possível. Porém, aquilo é um conceito de uma loja, de um empreendimento. E é um empreendimento extraordinário, né? Se você ouvir a história do Caíto Maia, que é o fundador da Chili Beans, você vai ver que ele era um cara fora da curva. Ele é um cara fora da curva, né? E o ramo de negócios dele permitiu que ele fizesse uma repaginada nos processos dele interno e transformasse a maneira de vender o produto, que é um produto que tem em outras lojas, mas na empresa dele é uma outra experiência. Então, aquilo ali é um conceito. Se você é um pobre mortal como eu, que não tem todo esse conceito, né? Você precisa entender que o marketing pessoal é cercado por essas coisas que nós vamos trabalhar aqui, e que são importantes da gente melhorar. A primeira delas é a nossa linguagem corporal. Isso é interessante porque isso está ligado com a nossa comunicação não verbal, né? Ou seja, a linguagem corporal, quando ela é negativa, ela demonstra fraqueza de personalidade. O que é uma linguagem corporal negativa? É quando você tem alguns hábitos de manter a mão na frente da boca, né? Quando você depois procure um canal que é fantástico, que é um canal Metaforando. É um canal de análise não verbal. As pessoas pegam, aliás, as pessoas não, o dono do canal, ele é perito, né, nessa área, e ele analisa alguns vídeos de famosos, né, vídeos atuais, inclusive, e ele faz uma linguagem ali uma análise da linguagem não verbal. Obviamente que ele não dá ali o julgamento da análise dele. Ele está analisando as mensagens que estão sendo transmitidas com comportamento. Eu mesmo, nesse exato momento, ao falar para você, eu estou tentando fazer isso na maior naturalidade possível. Mas existem coisas que eu estou transmitindo para você sem abrir a boca, sem falar, com minha postura, meu comportamento, minha linguagem, enfim. Outra coisa, quando a pessoa mantém um olhar sem foco, né, quando a pessoa
tem um semblante muito contraído, contração na testa, né, muito tensa, nada relaxada. E isso é sinal de fraqueza e de fraqueza de personalidade também. Né? Quando a pessoa está conversando com você com o braço cruzado, demonstrando irritabilidade, ela está te mandando uma mensagem. Está vendo como é que a linguagem corporal, quando ela é negativa, ela pode fazer um estrago antes da pessoa. Às vezes a pessoa nem queria falar, transmitir aquilo tudo, mas ela está transmitindo. E, de uma certa forma, no íntimo dela, tem aquela insegurança toda, aquela fraqueza toda, que ela precisa trocar por uma linguagem corporal positiva. E essa linguagem corporal positiva, ela é um sucesso, porque é quando você tem um aperto de mão firme, né? Já cumprimentou uma pessoa, olha interessante, eu sem estudar isso, desde novo, quando eu comecei a trabalhar, eu era ainda office boy, que era dos trabalhos que eu comecei a mais me envolver com outras pessoas e pessoas de grande patente, né, de alto escalão, enfim. Eu sempre percebi que um aperto de mão bem dado deixava uma impressão muito boa. E o contrário também existe, que é quando você tem um aperto de mão com aquela mão mole, né? Aquela mão que você fala, puxa vida, não tem personalidade, parece que não tem personalidade. Então, o aperto de mão firme, falar calmamente, a pessoa assumir, né, uma postura mais relaxada, nada tenso. O que ela está fazendo? Ela está deixando a outra pessoa confortável diante dela. Quando ela está tranquila, relaxada, respiração está ok, olhos nos olhos, isso é poderoso. O olhar no olho, isso é poderoso. Principalmente no campo dos relacionamentos, né, da sedução em si, quando você está com sua esposa, sua parceira, enfim, o olho no olho já transmite muita coisa. Obviamente que nós não vamos levar esse olho no olho, né, sedutor para outros ambientes, mas também é importante o olhar olho no olho quando você está se relacionando na sua vida profissional, no seu desenvolvimento de relacionamentos, porque demonstra firmeza. Olha que interessante, tem um estudo que psicólogos colocaram. Olha só, psicólogos e neurocientistas têm estudado contato visual há décadas e descobrindo o poder que revela o que no olho, né, revela o que nós pensamos sobre a outra pessoa. Então, eu sei que é muito difícil desenvolver essa habilidade, mas é uma habilidade a ser desenvolvida, porque quando você olha no olho da pessoa, você está mostrando para ela que os seus interesses, se o seu interesse é escuso, né, se o seu interesse é suspeito, uma das coisas mais difíceis que vai acontecer é você conseguir olhar no olho da outra pessoa. Então, e da outra pessoa para você também, do mesmo jeito. Se a pessoa lá tem um conceito diferente, né, negativo sobre você, ou então interesses negativos contra você, e você olha nos olhos dela, ela vai tentar se esquivar, ela vai tentar fugir, né, do olhar. Então, o olho no olho transmite muita informação, tem uma linguagem muito importante, e nós vamos seguir aqui. Uma outra forma de você investir na sua linguagem não verbal, no seu marketing pessoal, aí nós já vamos falar de uma coisa que tem relação com o seu conteúdo interno, né? O conteúdo que você vai transmitir para as pessoas. É você investir no seu conhecimento, né? Se mantendo atualizado, né? Se manter dominante num tema que você vai abordar, seja numa reunião, seja numa entrevista, seja numa conversa, que você se prepare para aquilo. Lembra de um relacionamento? Eu sei que todo mundo aqui já teve timidez. Poucas pessoas
nascem com um talento desenvolvido para relacionamentos a ponto de não ser tímido. Mas a maioria de nós já teve um nível de timidez cru, né, natural, que é aquela timidez que não foi desenvolvida, que ainda impede, é limitante. E aí o que acontece? Num relacionamento, a pessoa às vezes não se prepara para aquela noite, para aquela conversa, para aquele bate-papo, e aí fica aquele jantar indiferente, onde a pessoa tem que perguntar, falar, nossa, tá frio, nossa, o que você gosta de comer? O que você gosta? Sabe? Quando não transmite conteúdo, eu não estou dizendo para você fazer um jantar com a sua esposa ou com sua namorada, com quem você for sair, e citar Shakespeare, citar Machado de Assis. Não precisa de tanto, né, para se mostrar culto. Mas se mantenha atualizado, se mantenha uma pessoa com conteúdo, né, com conhecimento. Isso é investir no seu marketing pessoal. É você se mostrar dominante naquele assunto que você fala. Então, quando você é convocado para uma reunião, para uma entrevista, busque ter informações a respeito do que você vai falar. Se é uma entrevista de emprego, procure saber sobre aquela empresa. Não custa nada você abrir o Google e procurar sobre aquela empresa. Ah, mas é uma empresa que não tem na internet, não tem página na internet. É uma empresa pequena. Tá, qual que é o ramo de atividade dela? Você sabe? Se você sabe qual que é o ramo de atividade, pesquise esse ramo de atividade. Procure saber qual que é o tipo de produto que ela vende, qual que são os tipos de cliente que ela atende, né? Qual que é o tipo de processo que ela tem interno. E passe a estudar para que quando você se assente, né, na frente de uma pessoa que vai te entrevistar, ele sinta-se seguro de conversar com uma pessoa que tem conteúdo que vai acrescentar na empresa dele. Olha que interessante, você transmitiu uma mensagem muito boa. Da mesma forma, você vai para uma reunião, procure informações, nunca entre numa reunião sem suas anotações, sem dados, se você for questionado a respeito de uma coisa que você não tem informação na hora, você pode até virar e falar, olha, eu não tenho essa informação, mas eu vou procurar essa informação para você o mais rápido possível. Isso é diferente. O problema é quando você está numa reunião e você não pode acrescentar nada. Você não tem nada para poder acrescentar nessa reunião, porque você não se preparou para ela. Você não sabe a pauta, você não sabe o que vai ser falado, se faz parte do seu trabalho, você não leva nada do que você está fazendo. É complicado, não é mesmo? Então, olha só, cordialidade, simplicidade, educação, simpatia, isso são condições até, eu falo até obrigatórias, porque tratar as pessoas com educação, simpatia e cordialidade, isso deve ser uma obrigação, isso não pode ser uma opção. Ninguém tem culpa do seu dia ruim, ninguém tem culpa da nossa vida, às vezes não dando errado. Então eu não posso descontar numa outra pessoa aquilo que eu estou vivendo. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que priorizar a educação, a simpatia, a cordialidade, sim. De me envolver com uma pessoa e, independente da maneira como eu estou, eu poder transmitir para ela cordialidade, né? Essa segurança de que ela pode conversar comigo, que ela vai se sentir confortável estando comigo. E isso é uma obrigação nossa, isso é coisa que a gente aprende em casa, né? Com os pais ensinando. Quanto mais na vida, a vida às vezes força a gente. Quantas vezes eu já estive, isso acontece, a gente é falho. Eu já estive, né, cheguei no trabalho com a cabeça a mil, cheio de problemas. E aí eu lembro que uma funcionária minha virou para mim e falou assim, bom dia, Fernando. Né? Para mim foi vergonhoso, porque eu passei por ela e não a cumprimentei. Isso é o mínimo que eu devia fazer. É o mínimo que nós devemos fazer. Então ninguém tem culpa do que está acontecendo na nossa vida. A gente tem que tratar as pessoas com cordialidade. Isso é marketing pessoal, ok? Outra coisa interessante é quando a gente se veste
apropriadamente. E olha, eu vou te dizer, mais do que se vestir de maneira apropriada, é você se vestir preparado para qualquer coisa. Então, vamos supor, uma coisa é você ir vestido adequadamente para uma entrevista de emprego. Mas imagine que você vai sair na rua num horário comercial. Imagine que você não está trabalhando. E aí você sai dá uma saída, né? Dá uma voltinha. E aí você acaba se esbarrando com uma oportunidade e por causa da sua vestimenta você fica meio sem jeito. Eu vou dar um exemplo para você aqui, que aconteceu comigo. Eu estava na rua quando eu recebi uma ligação para uma oportunidade de negócio fantástica, fantástica. E aí, o que aconteceu? Graças a Deus, eu estava perto de casa. E aí eu pude passar em casa para poder trocar de roupa, me vestir adequadamente para essa oportunidade. E aí cheguei, né, dei o meu recado com minha vestimenta, com minha roupa, com, né, barba feita. Desisti de fazer isso em tempo recorde. Agora, se eu estivesse preparado, tivesse saído, né, já me preparando para qualquer situação, eu já estaria com aquela roupa. E olha que interessante, imagine se eu estivesse longe e não pudesse me preparar. A minha mãe tem um caso bem interessante, e isso é falar que você está se vestindo para o destino. Minha mãe, ela quando eu era solteiro, minha mãe sempre pegou no meu pé por causa das minhas roupas de baixo, né? Então todo homem tem aquela cueca de estimação, né? Todo homem tem aquela cueca que ele vai usando até acabar. E ela já estava numa situação bem deplorável, né? Com furos e etc. E eu lembro que minha mãe falou assim, não, você não vai sair com essa cueca. Eu falei, mãe, mas eu já estou com ela na mão, já estou vestido. Ela falou, não, você não vai sair com essa cueca, porque se acontecer um acidente e os médicos tiverem que te atender, as enfermeiras vão ver essa cueca toda arrebentada sua. E vão falar, esse menino não tem mãe, não. E eu falei assim, olha a preocupação da minha mãe. Né? Ao invés de falar assim, nossa, será que ele arrebentou a cara? Será que foi atropelado, perdeu um membro? Não, ela está preocupada com a vergonha que ela vai passar do filho estar com a cueca rasgada. Então, brincadeiras à parte, essa é uma forma dela transmitir para mim que eu tenho que tenho que procurar me vestir para não ser pego de surpresa. Isso é interessante. Isso é investir no seu marketing pessoal. Ah, mas eu não estou trabalhando hoje, vou andar de bermuda e chinelo. Tudo bem, é o seu direito. Mas veja só, não é um final de semana e tal, né? Põe um esporte fino, investe melhora a sua imagem, porque a sua imagem está vendendo antes de você, está falando mais de você do que você mesmo. É interessante isso, né? Ou seja, a gente tem que aprender a ser bom ouvinte, ser uma companhia agradável para as pessoas. Isso é muito bom porque quando as pessoas se sentem confortáveis com você, elas transmitem para outras pessoas uma boa imagem de quem você é. Legal isso, né? Muito interessante. Um outro ponto que eu quero chegar aqui, e isso aqui é fundamental, é pontualidade. Pontualidade. Olha, sabe qual que é a mensagem que você passa quando você não é pontual? Você está dizendo para outras pessoas o seguinte, o meu tempo é mais importante que o seu. Olha que duro isso. Às vezes não é nem a mensagem que você está transmitindo, mas é a mensagem que as pessoas estão entendendo. Que o seu tempo é mais importante que o delas. Olha, como eu disse aqui, acho que educação é o mínimo. Né? E já que hoje você tem esse conceito novo sobre pontualidade, por que não trabalhar isso melhor? O brasileiro tem um problema sério com o relógio. E eu te falo o seguinte, muitas vezes eu mesmo tive que trabalhar isso em mim. Então o que eu faço? Se eu estou numa reunião e tenho que partir para uma outra reunião, estou atrasado, o mínimo que eu faço é entrar em contato com quem está me esperando. Falar, olha, você pode aguardar 5, 10 minutos,
estou finalizando, estou saindo aqui, estou indo para lá e tal. É o mínimo. É você ser transparente, tratar a outra pessoa com respeito. Isso é respeito. Quem é pontual está respeitando as outras pessoas, ok? Então, não é só na linguagem corporal, né, nessa nuance que a gente transmite o nosso marketing pessoal. A gente também transmite quando a gente cria uma rede de relacionamentos. Quando as pessoas veem com quem nós estamos andando. Qual que é o nível de pessoas que cercam a nossa vida, que estão andando junto com a gente. Né? Ou seja, a nossa postura com relação às situações adversas, às dificuldades que nós vemos. Tem muita gente nos observando. E as pessoas observam a maneira como nós reagimos. A maneira como nós reagimos com relação às crises, aos desapontamentos, a maneira como nós reagimos a quem é, por exemplo, tendencioso ao comportamento colérico, né? É uma pessoa mais impulsiva. Às vezes ela sente até vergonha do que ela fez depois. Então, às vezes ela deu uma resposta, ela fez uma coisa, um tipo de comportamento com outra pessoa que depois ela se envergonhou. Ou seja, está denunciando que ela precisa aprender a trabalhar melhor as suas reações. Ok? Então, respeite as pessoas e comece se respeitando. Sabe, eu penso no seguinte, a melhor forma de você se sentir seguro com você mesmo e melhorar o seu marketing pessoal é você passar tempo com você mesmo. Sabe como é que você passa tempo com você mesmo? É quando você se desliga de qualquer outra coisa e tira um tempo para você. E um tempo fora das redes sociais, fora da tecnologia. Por exemplo, quando você faz uma atividade física e você tira pelo menos 30 minutos, eu tenho um costume. Quando eu estou em atividade física, eu me desconecto do mundo. Meu celular fica até no modo avião. Lógico, conectado no Wi-Fi para eu poder curtir minhas músicas ali, né? Mas eu ligo um fone de ouvido e eu passo tempo comigo mesmo, pensando na minha imagem, pensando em mim, né? Tentando, né? Eu não fico fazendo pose para o espelho para postar uma foto, hashtag tá pago. Não é isso. Mas eu estou investindo ali na minha imagem. Claro que tem o lado físico, né? Mas tem a questão de eu passar tempo comigo mesmo. E quantas vezes eu já tirei um tempo para poder fazer uma caminhada e eu fui para o meio da trilha andar e passar um tempo comigo, com meus pensamentos. Olha, eu tomei uma das maiores e mais importantes decisões da minha vida quando eu estava num tempo desse, fazendo uma caminhada, 6 horas da manhã, estava ali numa trilha que tem perto da minha casa aqui, muito segura, inclusive, né, que é uma reserva ambiental, e com fone no ouvido e eu mesmo, tendo um tempo de crescimento ali, de decisões. Então, quando você passa tempo com você, você aprende a conhecer quem você é. A maioria das pessoas que transmitem a fraqueza que eu falei aqui são pessoas que têm uma dificuldade enorme de se conhecerem. Elas nem sabem quem são, quanto mais os outros. Ela não consegue se amar, quanto mais amar os outros. Não tem um mandamento de Cristo que é que nós amemos uns aos outros, que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Mas se eu não me amo, como é que eu vou amar alguém? Não é mesmo? Então isso é muito interessante, né? Que a gente aprenda a nos conhecer, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente sabe onde a gente precisa melhorar. A gente sabe onde a gente precisa investir. E isso vai fazer com que essa habilidade do marketing pessoal se desenvolva absurdamente. Um exemplo disso que eu quero finalizar nessa live é a respeito de José. José é um exemplo bíblico
descrito no livro de Gênesis 41, quando ele ficou preso durante muito tempo, preso inclusive injustamente, e ele tinha um dom de interpretar sonhos. Então, dentro da prisão, ele teve a oportunidade de interpretar alguns sonhos que se realizaram, inclusive, e quando um desses sonhos, né, tinha a ver com um copeiro, quando esse copeiro foi trabalhar na casa de Faraó, e Faraó teve um sonho esquisito, o copeiro lembrou, falou, olha, lá na prisão eu conheci um cara bom, um cara competente para isso aqui. Então, o que ele fez? Ele convocou, né, Faraó convocou José diante da presença dele, e olha que interessante. Esse é um versículo muito bacana, no verso 14 do capítulo 41 de Gênesis. Fala assim, então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere. Ele se barbeou, mudou suas roupas e se apresentou a Faraó. Olha que incrível isso, né? Isso, inclusive, foi tema abordado nesse livro aqui, ó, Favor ou Competência, de Robson Rodovalho. Né? Uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica que eu recomendo todos os livros dele, são muito bons. E ele fala justamente nisso aqui, que é que quando José teve a oportunidade de demonstrar a competência dele, ou seja, o conteúdo dele, ele antes disso preparou a imagem dele, preparou para Faraó ver quem ele era antes dele abrir a boca. Então ele se barbeou, trocou as roupas e foi se apresentar. Ou seja, ele melhorou o marketing pessoal dele para que a mensagem dele não fosse desqualificada. Porque Faraó ia ver um detento. Aí chega um cara todo rasgado, arrebentado, sujo, fedido. Faraó ia prestar atenção na mensagem de José? Provavelmente não. Ele ia até ouvir, mas não sei se ia considerar. O que fez Faraó considerar foi a imagem que José transmitiu. Incrível isso, não é mesmo? Então essa é uma das provas da importância de nós trabalharmos o marketing pessoal dentro de nós. E de nós transmitirmos a melhor mensagem que a gente puder com aquilo que não é verbal, com a nossa linguagem corporal, com a nossa apresentação, com a nossa educação, nossa cordialidade, enfim, que isso seja uma realidade em você. Que você aprenda a partir de hoje e assuma um compromisso com você mesmo, de mudar, melhorar quem você é, para que a partir de então você possa tornar a sua mensagem audível para as pessoas, quando elas olharem para você e não te desqualificarem antes de você abrir sua boca, ok? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você e eu quero te agradecer por ter me escutado até agora. E se você me ouviu até aqui e de alguma maneira esse conteúdo acrescentou para você, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas que você lembrar que essa mensagem possa chegar para fazer a diferença e transformar a vida dela também, como tem sido comigo. Isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver sempre. Todos os dias a gente tem que melhorar. Porque a linguagem que nós usamos hoje provavelmente não é a linguagem de amanhã. Imagine se eu tivesse muito bem vestido para a década de 60, para a década de 70, né? Com a calça boca-sino, uma camisa florida, né? Um lenço, igual o Jimi Hendrix, que eu acho o máximo. Mas, infelizmente, hoje me vestir desse jeito, né? Eu seria achado como artista plástico e não como um empresário, como, né, um treinador, enfim. É a mensagem que eu quero passar. Então eu tenho que mandar uma imagem antes, uma linguagem corporal antes. Enfim, é isso. E de uma certa maneira você possa crescer nisso, possa desenvolver essa habilidade em você e que você sinta orgulho de quem você está se tornando ao desenvolver essas habilidades, ok? Quero deixar um grande abraço para você e nos vemos no próximo episódio, no próximo vídeo. E para mim, né, para mim e você, o nosso próximo vídeo é amanhã, a nossa live às 22 horas, ok? Forte abraço e tamo junto!